O balanço, que é um relatório, às vezes até assustador, porque a gente vê um monte de nomes difíceis, nomes que a contabilidade costuma apresentar para a gente, e a gente nem entende do que está se falando. Eu vou trazer aqui um resumo de um balanço que vai ficar bastante simples. Em primeiro lugar, o balanço é dividido no meio. Metade dele, quando a gente está olhando para o balanço, né, a parte da metade para a esquerda, a gente está olhando o ativo. E da metade para a direita, o passivo. Márcio, esses nomes são mais assustadores ainda. Então vamos pensar uma coisa, em vez da gente falar de ativo ou de bens e direitos, vamos pensar que é o que a empresa tem. Ativo, o que a empresa tem. Passivo, o que a empresa deve. Como é que o balanço é apresentado? Então, de um lado, tudo que a empresa tem, do outro lado, tudo que a empresa deve, e numa sequência, numa ordem de liquidez. Quanto mais líquido, quanto mais dinheiro vai aparecendo primeiro. Então, como vocês podem observar nesse resumo do balanço, a gente tem uma primeira família de ativo que a gente chama de circulante. Então, é o que a empresa tem, e o circulante é o que é o mais líquido, o que é o dinheiro. E nessa família, dinheiro ou o que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido. Então, nessa família, a gente traz na ordem caixinha, o caixa, é a gaveta, aquele dinheiro que a gente guarda para pagar aquelas contas do dia a dia. R$100, R$200, R$300, é o caixa. O caixa da empresa, então, é a primeira conta. Depois, as contas correntes da empresa, o dinheiro que está lá nas contas correntes. Depois, o dinheiro que está nas aplicações, fundos DI, caderneta de poupança, CDB, quer dizer, já é um dinheiro, já está disponível. Depois, o que a empresa tem a receber dos seus clientes, a receber no cartão de crédito que ela já vendeu, já faturou, a receber em cheques predatados, em notas promissórias, qualquer tipo de recebível. O que a gente fala de curto prazo, porque eu também vou ter uma conta de recebível no longo prazo. No curto prazo, eu preciso de pelo menos um exercício inteiro. Então, por exemplo, se a gente estiver falando agora de setembro, outubro, eu preciso desse finalzinho de ano, mais um ano completo, um exercício completo. Então, por exemplo, 2021 ainda estaria no curto prazo, para dali para frente, 2022, em diante, 2023, 2024, 2025, ser um longo prazo. Então eu preciso de pelo menos um exercício completo e mais o que falta para terminar o exercício que a gente está. Isso é curto prazo. Última conta do circulante, estoque. Então, Márcio, isso não é dinheiro. Não é dinheiro, mas já custou, muito provavelmente, já está lá à disposição para ser vendido, para ser faturado, para depois um dia estar na conta a receber, para depois eu transferir para a conta recebida, na conta corrente, para virar caixinha da empresa ou para virar aplicação, por exemplo. Então você vê que o dinheiro também se movimenta entre as contas do que a empresa tem. Depois a gente vai para uma família que a gente chama de realizável a longo prazo. Ainda é o ativo, ainda é o que a empresa tem, mas daí o que ela tem a longo prazo, a receber dos seus clientes a longo prazo. E a última família do balanço, a gente está falando de permanente. Aí a gente tem investimento em outras empresas, a gente tem aqui imobilizado, mesa, cadeira, computador, carro, imóvel, aqui máquinas, aqui é o que a gente chama de imobilizado. E cada um desses itens, já definido pelo governo, né, de cada país, aqui no Brasil, a gente então tem uma definição de qual é a vida útil de cada um desses bens. Por exemplo, um computador, para o governo, dura 5 anos. Uma mesa, cadeira, 10 anos. Um carro, 5 anos. Um imóvel, 25 anos. Por que ele define essa vida útil? Porque depois a gente vai colocar, tanto no balanço quanto no DRE, a depreciação. A depreciação é aquele dinheiro que eu já deveria estar guardando, eu já deveria estar provisionando para um dia trocar o equipamento. Não pode ser uma surpresa, um 13º, como a gente falou,
Porque se eu já vou provisionando 1/12 todos os meses para o 13º, não deveria ser uma surpresa a cada 3 anos eu precisar trocar um computador ou a cada 5 anos precisar trocar um carro. Eu já precisaria colocar na minha reserva, numa provisão, um pedacinho disso todo mês para quando chegar o momento eu conseguir ter essa troca da maneira mais tranquila, uma fluidez melhor. Tá bom? Então, essas são as contas do que a empresa tem, o ativo da empresa. E aí a gente vai para o outro lado, o que a empresa deve. O que a empresa deve? Ela deve o que já está devido, salários a pagar, impostos a pagar, contas em geral a pagar, aluguel, água, luz, telefone, contas a pagar, impostos a pagar. Financiamentos, empréstimos, a gente também tem de curto prazo, e aí cabe dentro da mesma regra do que a empresa tem. Preciso de pelo menos um exercício, então se eu tenho um financiamento com um banco, então eu posso ter lá pelo menos 2, 3, 4 meses para finalizar o ano, mais um ano inteiro, então os primeiros 15, 16 parcelas são empréstimos a pagar de curto prazo e dali para frente, longo prazo. Isso em geral é mais fácil de encontrar. Empresas que têm um financiamento, por exemplo, de BNDES, onde parcela em 60 vezes, às vezes tem pouca coisa no curto prazo, 12, 15, 18 parcelas, e a maioria no longo prazo. Por que a gente separa isso? Porque tem muito empresário que fala, eu estou desesperado, Márcio, eu devo muito dinheiro. Sim, mas você deve muito dinheiro nos próximos 5 anos. Você vai fazer recurso, vai ter ativo nos próximos 5 anos. Então, calma, a gente precisa separar o que é de curto prazo com o que é de longo prazo. Então, a gente vem também para o que a empresa deve, empréstimos de longo prazo, como a gente falou. E o último conjunto do que a empresa deve. A empresa deve capital social. Márcio, mas esse é um dinheiro meu? Sim, seu. Pessoa física, pessoa jurídica. São pessoas diferentes, como a gente viu no princípio da entidade. E, portanto, se você como sócio colocou o dinheiro na empresa, como pessoa física, a empresa então deve para você. Por isso que você está do lado do que a empresa deve. Desse lado também, dentro do patrimonial, a gente tem do patrimônio líquido, a gente tem o lucro do exercício e a gente tem a reserva de lucros feitos de exercícios anteriores. Se a empresa deu prejuízo, tem prejuízos acumulados. Mas essas são contas que vão aparecendo já no balanço. Se a gente pensar no balanço, e o balanço é uma foto do último dia do ano, né? O exercício no Brasil, ele vai com raras exceções, porque eu posso pedir também para o governo entender o meu negócio diferentemente, mas na grande maioria o exercício, inclusive contábil, vai do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. Esse é um exercício. Então o balanço ele acaba sendo a foto do último dia, do dia 31 de dezembro, onde eu bato uma foto e lá no balanço aparece o que eu tinha no caixinha, na gaveta, o que eu tinha nas contas correntes, o que eu tinha nas aplicações, o que eu tinha de máquinas, o quanto elas já tinham perdido de vida útil, que é a depreciação, o quanto que eu tinha a receber, o quanto eu tinha de estoque, o quanto que eu devia para bancos, enfim, tudo ali está no balanço, com exceção de uma conta, o lucro do exercício. O lucro do exercício eu preciso fazer o DRE, a contabilidade precisa fechar o DRE, demonstração de resultados do exercício, e esse resultado é que é transferido, é transportado para o balanço. Então eles são casados exatamente por uma conta chamada lucro do exercício. Esse é o balanço, da maneira mais simples e que a gente agora já entende o que a gente está assinando. Quando vem da contabilidade, a gente está assinando e a gente precisa ter certeza se aquele número que a gente está assinando, do que a gente tem de dinheiro, do que a gente tem no estoque, do que a gente tem de máquinas, de fato é verídico. Por quê? Porque isso eu posso depois sofrer alguma intervenção, alguma fiscalização e ser autuado por ter dito uma coisa que não era verídica. Obviamente, nem tudo que está no balanço é fácil de se compreender. Por exemplo, aqui na nossa tela, a gente tem uma linha que diz que a gente tem duplicatas a receber, ou recebíveis de qualquer forma, de cartão, enfim, de 1.700, ou 1.700.000, se a gente quiser multiplicar por 1.000. E não fica claro por um balanço se esses 1.700.000 é uma coisa boa ou nem tão boa. Então, te pergunto, esse 1.700.000,
Se você sabe que você vai receber amanhã, você fica muito contente. Parece uma coisa muito boa. Mas 1.700.000 que eu tenho a receber, mas que eu te digo que já está vencido há 6 meses, você fala, Márcio, isso é péssimo. Eu acho que eu nem recebo mais nada disso. Então, algumas informações não ficam tão claras assim no balanço, e é por isso que vem nos balanços, em letrinha muito minúscula, uma coisa que a gente chama de nota explicativa. Ele explica o que tem dentro de cada número do balanço. Mas é isso. A gente pode perguntar para o nosso contador o que tem dentro do nosso balanço, o que quer dizer cada uma das informações. E eu quero trazer para você agora, só para a gente encerrar o assunto do balanço e ficar bastante claro esse conceito, eu quero trazer alguns indicadores, os principais indicadores que a gente puxa do balanço. Primeiro, como eu falei, muitas vezes precisa ter a nota explicativa para dizer se aquele 1.700.000 é a receber, ainda não venceu, ou é a receber, mas já está vencido. Então, são conceitos, é a mesma linha, é o mesmo valor, mas trazem para a gente sensações diferentes. A segunda coisa é que um balanço, a gente nunca toma uma decisão só olhando para ele. A gente, em geral, busca um histórico. Os últimos 3 balanços, para a gente ver como é que foi essa evolução patrimonial. Quando a gente falou do Frei Luca Paciolo, a gente também quer ver como a nossa empresa melhorou. Se eu tenho hoje mais do que eu devo, mais bens, mais ativo do que passivo. E é nisso que a gente vai falar agora, com esses indicadores. O primeiro indicador que a gente puxa do balanço é o índice de liquidez corrente. Esse é o mais conhecido. Muita gente fala, os bancos adoram olhar para ele, mas eu vou te dizer exatamente o que tem dentro desse índice de liquidez corrente. É onde a gente vai olhar, e a gente vai voltar agora para a nossa tela do balanço, e a gente vai pegar do curto prazo o que a empresa tem e o que a empresa deve. Os dois no curto prazo. E só no curto prazo. Até para a gente saber o seguinte, puxa vida, você está com uma dívida de longo prazo? Mas calma, vamos pensar no curto prazo se você já tem esse dinheiro, se você já tem esse recurso para poder pagar. Então, esse índice de liquidez corrente, voltando aqui para o nosso balanço, né, e já trazendo aqui na tela só a parte que nos interessa agora, a gente vai pegar o ativo circulante e o passivo circulante. Então eu vou trazer o nosso ativo circulante, onde eu tenho lá o disponível, que era a caixa, o caixinha, os bancos, né, as aplicações, o a receber dos nossos clientes e o estoque. Tudo isso é a curto prazo. E a gente está falando que esse ativo circulante era de 3 milhões. Vamos chamar, né, tudo vezes 1.000, 3 milhões. E o nosso passivo de curto prazo, que a gente tinha ali fornecedores a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, enfim, as contas, empréstimos a pagar de curto prazo. A gente trazendo aqui, a gente tinha 2 milhões e 600. Então, se a gente pegar 3 milhões sobre 2.600, eu estou dizendo que para cada real do que a empresa deve, a empresa tem R$1,15. Márcio, isso é bom ou ruim? Ué, pelo menos você, para cada real que você fez de dívida, você tem o recurso suficiente para cobrir, no curto prazo. Isso é bom. Mas, de novo, primeiro ponto, a gente deve pegar pelo histórico, porque senão a gente pode tomar uma conclusão errada. 1,15, então, como eu falei, pelo menos a gente tem para cada real de dívida mais do que isso a pagar. Mas, de qualquer maneira, a gente pegando pelo histórico dos últimos balanços, eu posso te dizer, por exemplo, que esse número já foi de 1,80. Aí caiu para 1,30, já está em 1,15. Talvez o próximo exercício a gente não tenha mais para cada real de dívida R$1 de ativo. Então, pelo histórico, a gente consegue identificar esse movimento, que no nosso caso veio piorando. Então, é um alerta. Pode ser o contrário. Márcio, vim melhorando porque já foi esse meu índice de 0,80, quer dizer, eu não tinha como pagar as dívidas, né? Mas já foi de 1, já está 1,15, então estou melhorando. É verdade. Então, pelo histórico, você está conseguindo sair do atoleiro, né? Entre aspas. Então, a gente está falando que, pelo histórico, a gente identifica se a gente está num movimento crescente ou decrescente. O segundo ponto, e que a gente observa bem, é que, Márcio, mas eu tenho já dívida contraída, mas eu não tenho recurso em dinheiro ainda. Você está vendo que eu tenho a receber,
mas vamos dizer que eu vou receber esse dinheiro. Tá tudo bem. Eu recebi no cartão de crédito, então esse dinheiro vai entrar. Mas você está me dizendo que tem estoque e eu preciso vender esse estoque. E não necessariamente eu vou conseguir vender todo esse estoque. Então a gente tem um segundo indicador, que é o índice de liquidez seca. Esse é o segundo indicador do balanço, índice de liquidez seca, onde a gente pega esse ativo circulante, a gente tira o estoque, não vamos contar com o estoque. E aí, no nosso caso aqui, a gente então, tirando o nosso estoque, que era de 700 mil, a gente então tem 2 milhões e 300, né, do meu ativo circulante agora sem o estoque, sobre os 2 milhões e 600 de passivo circulante, de dívida já contraída. Então, 2.300 sobre 2.600, a gente está falando de 0,88. Para cada real de dívida no curto prazo, eu só tenho 0,88, né, ou 88 centavos para cobrir esse real de dívida. Então, eu dependo de estoque para conseguir honrar com os meus compromissos. O que mostra aqui é que a gente precisa, vou repetir, conhecer muito bem o nosso estoque. A gente não pode trabalhar sem conhecer, porque a gente pode estar contando com um produto que está lá no estoque, está lá parado, e que já esteja vencido, e que já esteja fora de moda, e que já esteja, enfim, difícil de colocar no mercado, e, portanto, a gente não pode ou não deve contar com um estoque ruim, um estoque podre. Então, aqui mostra o quanto a gente é dependente de um estoque. É o índice de liquidez seca. A gente vai falar agora de um último índice, que é o índice de liquidez geral, onde a gente esquece por hora o que é curto prazo, enfim, mas vai olhar no geral. Curto e longo prazo. Tudo que a empresa se endividou já de curto e longo prazo, tudo que a empresa já tem de curto e longo prazo, e é isso que traz esse índice de liquidez geral. Curto mais longo prazo. E aí, voltando para o nosso exemplo aqui de balanço, a gente tem ativo circulante mais o realizável a longo prazo. No nosso caso aqui está dando os 3 milhões mais 1 milhão de longo prazo e, portanto, 4 milhões de ativo. E a gente tem de passivo circulante, ou no curto prazo, 2 milhões e 600, mais 1 milhão de passivo também de empréstimos de longo prazo. E, portanto, 4 milhões sobre 3.600, a gente tem 1,11. Então, para cada real que eu contraí já de dívida, do que a empresa já deve, eu tenho R$ 1,11 de ativo. Então, aqui a gente tem uma análise de curto mais longo prazo, a gente tem uma análise de curto prazo entre ativo e passivo, e a gente tem uma análise de curto prazo, mas descontando o estoque. É isso. Esse é o balanço. Eu tenho certeza que agora o teu olhar para o balanço é completamente diferente. Você já não tem mais receio de olhar, de entender e assinar aquilo que agora você tem certeza do que está assinando. E mais, do que é importante você se atentar, como a gente falou agora dos estoques, tá bom? E presta atenção se você também está conseguindo depreciar ou se a sua contabilidade está fazendo a depreciação correta daqueles bens que você tem.